absurdo, aquilo que fulaninho de tal estava falando é um absurdo, começa a contaminar as pessoas. Quem está agindo na nossa vida é o Espírito Santo ou é o diabo? Você pode me responder? Quem? Só a irmã Dolores aqui reconhece que é o diabo? Quem está agindo na nossa vida é Satanás. Sabe por quê? Porque nós estamos dando voz, nós estamos dando a nossa boca para ele agir. A palavra do Senhor fala que quando o Senhor ele habita em nós, nós geramos os frutos do Espírito. E um dos frutos que mais para mim me chama a atenção e que é mais poderoso se chama o domínio próprio. O domínio de controlar a língua, o domínio de controlar o coração, o domínio de controlar as emoções. Sabe por quê? Porque nós não somos tomados por emoções. Nós não podemos andar por aquilo que o nosso coração ele diz, porque a palavra fala que o coração do homem, ele é enganoso. O coração do homem, ele é gerador de sentimentos. Uma hora ele está bem, outra hora ele está ruim. Uma hora ele está altamente alegre, outra hora ele está altamente triste. Mas nós temos que viver por fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Nós temos que acreditar, querido, que a palavra que foi liberada nesse altar é para a nossa vida. Seja ela aquela que massageia, ou seja ela que dá pancada. Porque muitas vezes é necessário nós darmos uma pancada. Eu não sei se você já viu, mas quando um pedreiro ele vai assentar um piso, ele tem o costume de, depois que ele coloca o cimento, ele pega a cerâmica, ele começa a bater. Sabe o que se chama isso? Assentar a cerâmica, para que ela fique nivelada, porque senão vai ficar uma para cima, outra para baixo, uma para cima, outra para baixo, e vai ficar toda desnivelada, toda horrível, toda feia. E por isso que é necessário no momento certo bater, porque depois que o cimento estiver duro não vale de nada. E muitas vezes nosso coração ele está assim. A gente não aguenta mais a lapada porque ele está duro. Mas deixa eu te falar uma coisa, querido. Existe uma marreta chamada Jeová, que ela veio nessa noite para quebrar o teu coração de pedra e colocar um coração de carne que pulsa as batidas do Espírito Santo de Deus na tua vida. A palavra do Senhor fala, e eu queria ler com você alguns pontos que Deus ele colocou no nosso coração. E eu queria ministrar para você nessa noite, você que me acompanha pelas redes sociais, pela rádio. A palavra do Senhor fala que Deus ele nos ungiu. E não só nos ungiu, mas ele nos enviou para isso. Para isso o que, pastor? Para a libertação. O Senhor ele nos ungiu e nos enviou para a libertação. Se talvez você chegou aqui e na tua casa você tenha escutado vozes, se na tua casa você tem visto manifestações, confusões, o Espírito Santo ele habita em confusão, gente? Me responda, sim ou não? E quem habita na confusão? O diabo, o capeta. Se na sua casa tem espírito de confusão, de contenda, pode ter certeza, ele está com o pezinho lá. Ele está com o pezinho no teu casamento, ele está com o pezinho dentro de alguém. E você tem que saber e detectar onde está e agir com sabedoria e debaixo da unção que Deus ele liberou sobre a nossa vida. Por isso que ele fala, eu ungi e não só ungi, ungi e enviei. Enviei para quê? A palavra do Senhor fala, eu queria que você acompanhasse comigo, Lucas capítulo 4 no versículo 18. Lucas capítulo 4, 18. Se puder colocar na tela para as pessoas lerem aqui comigo, por favor, Rafa. Coloca aí, filho. Lucas 4, 18, que diz o seguinte: o Espírito do Senhor está, fale comigo, você pode repetir comigo, diga, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas. Olha para quem? Para os pobres. Ele me enviou, fale forte, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação à vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Você entendeu para que Deus ele nos chamou? Está aqui para o que Deus ele nos chamou. Deus ele me chamou para isso, pregar as boas novas aos necessitados,
para levar a palavra do Senhor, para proclamar o ano aceitável do Senhor, para gerar libertação na vida das pessoas, para liberar cura aos doentes. Foi para isso que Deus ele nos chamou. Foi para isso que Deus ele te levantou. Deus ele não está dizendo aqui, ó, pastores. Não, Deus ele está dizendo para a igreja. Deus ele nos levantou para pregar as boas novas. Ei, se na tua casa não tem ouvido boas novas, não tem chegado boas notícias, se dentro da tua casa não tem pousado a palavra do Senhor, porque nela repousa as boas novas, se na tua casa tem estado a contenda, o problema, a dissensão, a divisão, deixa eu te falar uma coisa, querido, é a certeza que falta a presença do Espírito Santo do Senhor. Porque a presença do Senhor ela liberta. Eu vou falar constantemente isso, porque esse é o tema dessa ministração. E Deus hoje, Ele quer gerar em você e em mim. Ele quer trazer para o nosso coração, para nós sairmos daqui pedindo: Pai, eu preciso da presença do Espírito Santo. Porque quando eu chegar em casa, ela tem que gerar libertação. A palavra do Senhor fala a respeito de um homem chamado Jairo. E eu amo essa passagem. Deus, Ele me deu umas 3 ministrações só com essa mesma história. A palavra do Senhor fala a respeito de Jairo. Jairo nada mais é do que o príncipe, ou em algumas traduções, o principal da sinagoga. Era um homem de referência para o povo, era um homem de referência para a religião da época. Ele era um homem muito conhecido, muito requisitado, muito admirado. Mas infelizmente ele soube da notícia que a filha dele estava morta. E ninguém podia socorrê-lo. Ninguém podia ajudá-lo. Ninguém podia estender a mão. Ninguém. Somente Jesus. Só que a palavra do Senhor vai falar que Jesus, ele vai andando, vai caminhando, e ele chega e ele fala para Jairo. Ele vira para Jairo e diz: Jairo, calma, calma, nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. A tua filha não vai perecer, a tua filha não vai morrer. Só que aí acontecem vários imprevistos. Só que no meio do milagre, no meio da situação, no meio da libertação, acontecem vários imprevistos. O primeiro imprevisto que acontece se chama a mulher do fluxo de sangue. A história não tem nada a ver com a mulher do fluxo de sangue. Ela não tinha nada a ver de aparecer naquele lugar. Ninguém nem sabe qual é o nome dessa mulher. Ninguém sabe de que região ela veio. Porém, essa mulher apareceu no meio do caminho. E quando Jesus ele está indo para a casa de Jairo, aquela mulher ela corre, porque Jesus ele passara naquele lugar. E falaram para ela que Jesus ia passar naquele lugar. Avisaram para ela. E ela foi. E ela pensou: se ao menos tocar na orla do manto dele, eu serei curada. Eu serei liberta. Porque há 12 anos ela padecia de uma enfermidade. 12 anos. E o que transformou, o que mudou, o que restaurou, não foi o toque dela. Não foi simplesmente o toque na orla do manto de Jesus. Não foi. O que transformou e curou a vida daquela mulher. Sabe o que foi, querido? Eu queria que você prestasse bastante atenção. Foi a presença do Senhor naquele lugar. Porque antes dela tocar, todos já anunciavam que ele passara naquele lugar. E só a presença dele curava os enfermos. Só a presença dele transformava. Só a presença dele restaurava. E muitas vezes, sabe o que nós temos feito, querido? Nós não temos costume de chegar em casa e dizermos: Pai, eu quero a tua presença. Eu quero que a tua presença liberte a não só a minha vida, mas o ambiente. A palavra do Senhor fala que o endemoniado gadareno, ele trazia opressão não só para ele, mas para aquela cidade. Ele não trazia só problema só para ele. Ele trazia para ele e para a sociedade. Porque já tentaram aprisionar suas mãos, já tentaram aprisionar os seus pés e não tinha jeito. Não tinha mais forma. E ele continuava quebrando as correntes. Quebrava a corrente do pé, quebrava a corrente da mão. E ninguém conseguia prendê-lo, ninguém conseguia pará-lo. Ninguém conseguia colocar um pause, um stop naquele homem. Ele se mutilava com as pedras. Você já bateu a cabeça em algum lugar, provavelmente, você sabe qual é a dor. E aquele homem, ele batia nas pedras. Ele andava nu entre os sepulcros. Era esse o estado daquele homem. Sabe, querido, Satanás, ele quer pegar a nossa vida. E deixa eu te falar uma coisa. Satanás, ele não tem nenhum interesse de nos matar.
Satanás, ele não tem, mas pastor, a palavra do Senhor fala que Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. Deixa eu te falar uma coisa, ele veio para matar a nossa fé, ele veio para destruir a nossa credibilidade, o nosso crer no Senhor, ele veio para tentar acabar com a nossa confiança em Jesus. Ele não tem o interesse de nós morrermos. Sabe o que ele quer fazer? Ele quer nos utilizarmos para fazermos um inferno na terra. Esse é o interesse de Satanás, de usar a nossa vida, principalmente pastores, e gerar um inferno dentro da igreja. Eu conheço vários pastores, querido, vários homens de Deus e homens que se passam por homens de Deus. E sabe, querido, uma coisa que tem acontecido muito grande é que muitos falsos profetas têm se levantado, muitos homens que se dizem de Deus, que de Deus não tem nada, se levantam, e sabe o que a igreja está fazendo? Aleluia, esse é um homem de Deus, essa é uma mulher de Deus, e está se frustrando. Sabe por que você não sabe de nada? Sabe por que você come qualquer tipo de palha? Sabe por quê? Porque você não foi liberto pela palavra. Você não tem costume de abrir a palavra e ler a palavra. A palavra, ela tem poder para libertar. A palavra, ela tem poder para curar. Sabe quando Jesus ele chega? Ele chegou como pão vivo. Ele chegou como a verdade que liberta diante daquela cidade. Ele chegou como aquele que restaura. Ele chegou, querido, como um verbo vivo. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus, ele disse haja, foi no poder do nome de Jesus, porque Ele era o verbo, Ele é a vida, Ele é tudo, querido. A palavra chegou daquela cidade, em Decápolis, a palavra chegou para gerar libertação, e você tem que entender isso aqui nessa noite, que a palavra de Deus precisa chegar na tua casa, no teu casamento, na tua empresa, para que haja libertação. Entenda isso, querido. Você sem a palavra, você é um Zé Ninguém. Eu sem a palavra sou nada. Nada. Nós não somos nada sem a palavra. A palavra de Deus, ela é tudo. A palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. E quando a gente não tem luz, a gente anda em trevas. E qual é o significado de trevas? Inferno, pecado, dor, aflição, tormenta. E muitas vezes nós estamos dentro da igreja e estamos andando nessa situação de dor, aflição, tormenta, depressão, opressões. E andamos como esse homem. E muitas vezes não estamos vivendo aquilo que Deus ele nos enviou. Deus ele nos ungiu para pregar as boas novas. Deus ele nos ungiu para curar os enfermos, e Deus ele nos ungiu para libertar os oprimidos e cativos. Ei, deixa eu te falar uma coisa, eu não sei qual a situação que talvez você tenha passado, eu não sei qual o problema que talvez você tenha enfrentado, mas uma coisa eu tenho certeza, que aquele que me enviou, aquele que me ungiu para estar aqui nesse lugar, é o mesmo que vai me usar para gerar libertação na tua vida. É o mesmo. Sabe, querido, nós entendemos que quando nós saímos da luz, a palavra do Senhor fala que quando nós estamos em Cristo, nós somos a luz do mundo e o sal da terra. E quando nós não estamos, nós somos o quê? Trevas. Não temos sabor. Somos conduzidos por aquilo que o mundo ele nos guia, nos oferece. E a gente vai levando do jeito que dá. A gente vai levando como a maré leva. E deixa eu te falar uma coisa, querido. As tribulações, elas têm o costume de sempre virar prisões na nossa vida. As tribulações, a falta de dinheiro. Quantas vezes a gente chega e diz: pai, eu estou sem dinheiro nenhum. Aí a gente deixa de vir para a igreja, porque está sem dinheiro. Ah não, mas pastor, como é que eu vou para a igreja sem dinheiro? Eu tenho que pagar a passagem. Aí você não tem telefone em casa não? Você tem WhatsApp para falar da vida de todo mundo. Você tem WhatsApp para reclamar de todo mundo. Você tem WhatsApp para falar mal do teu patrão, do teu pastor, da tua irmã, do teu irmão, do teu marido, da tua mulher. Você tem para tudo. Mas na hora para chegar no lugar do milagre, para na hora de chegar no hospital que é a igreja, principalmente a igreja El Shaddai, aí fica dizendo: ah não, eu não tenho dinheiro. Deixa eu te falar uma coisa, querido. As tribulações, elas geram prisões na nossa vida. Tribulação, ela gera prisão na nossa vida. Sabe, querido, outro ponto que quando
nós chegamos a um estágio que nós chegamos num casamento, que o casamento ele começa a dar tudo errado. E a gente começa a aceitar e viver aquilo no casamento, o casamento todo desandado, o casamento todo terrível, todo torto. A gente começa a viver preso. Ah não, porque a minha mulher é assim. Ah, porque meu marido é miserável. Ah, porque meu marido é um bandido. Ah, porque minha mulher é assim, ela é terrível, ela é gastadeira, ela é faladeira, ela é linguaruda. Ah não, meu marido ele é mandão, meu marido é agressivo, meu marido é bruto, meu marido é assim, assim, assado. Deixa eu te falar uma coisa, querido, Satanás ele quer isso mesmo. A tribulação que você enfrenta no teu casamento, a tribulação que você passa na tua vida, ela tem gerado em você uma prisão. Aquilo que tem gerado na nossa vida prisões, por mais que não pareça, mas tem sido as grandes tribulações. Eu vou te dar um exemplo. Imagina aqueles homens naquele barco. Olha para cá. Imagina aqueles homens naquele barco que estava passando por uma tempestade. E se Jesus ele não vem, se Jesus ele não socorre, como hoje nós estaríamos contando essa história? Nós estaríamos dizendo que Jesus tinha abandonado, que Jesus tinha esquecido e que aqueles homens tinham morrido. Essa seria a história que a gente estaria contando. Sabe por quê? Porque não tinha a presença do Senhor. E aonde não tem a presença do Senhor, não tem vida. Aonde não tem a presença do Senhor, não tem saúde. Aonde não tem a presença do Senhor, não tem paz. Aonde não tem a presença do Senhor, não tem prosperidade. Aonde não tem a presença do Senhor, não tem nada. É infrutífero. E sabe qual é o maior exemplo que eu aprendo isso? Deus ele fez Israel. A palavra fala que Israel é no meio do nada, no meio do deserto. E sabe o que é que dá em Israel? Tudo. Tudo que planta naquela terra dá no deserto. No meio do nada, dá. Sabe por quê? Porque Deus ele disse que Israel era a cidade do seu coração. É a cidade amada dele. Pode ver que o apóstolo Paulo ele fala que a salvação chegará primeiro para os judeus e depois para os não judeus. Sabe o que é isso, querido? É porque Deus ele tem uma promessa para a vida daquele povo. É porque Deus ele tem uma promessa naquele lugar. E a presença dele ainda habita naquele lugar. E por isso que gera vida no meio do nada. Talvez o teu casamento está um nada. Talvez o teu casamento está um nojo. Talvez o teu casamento não está imprestável. É só aparência. É tudo mentira. É tudo uma falsidade. Talvez a tua vida ministerial não é um nada. Talvez a tua vida espiritual é só aparência. Talvez você vem para cá e toca, canta, louva, prega, ministra, abre culto, faz isso e faz aquilo. E é vazio. É um zero à esquerda. Sabe por quê? Porque não tem a presença do Eu Sou. Porque não tem a presença do El Shaddai. Porque não tem a presença dele. E por isso nós vamos ver que quando Jairo ele precisava da cura da sua filha, a mulher ela passa no meio do caminho, ela é curada. Quando Jesus ele vai continuando caminhando, as pessoas que estavam dentro da casa falam: Jairo, não perturba mais o mestre, porque a tua filha já morreu. Ele diz: Jairo, tira todo mundo, porque a última palavra é minha. Eu sou a vida, eu sou a vida. E aonde eu chego, eu transformo. Aonde eu chego, eu liberto. E aonde eu chego, mesmo que haja morte, eu trago a vida. É isso que Deus ele faz, querido. Você precisa entender isso, que hoje você precisa sair daqui dizendo: Pai, eu preciso da tua presença na minha vida. Eu preciso da tua presença na minha casa. Eu preciso da tua presença nos meus sentimentos. Eu preciso da tua presença no meu pensamento. Eu preciso da tua presença no meu trabalho. Eu preciso da tua presença no meu carro. Eu preciso da tua presença em tudo que eu faço. Em tudo. Nós queremos a presença do dinheiro, nós queremos a presença das pessoas, nós queremos a presença dos seguidores nas redes sociais, mas nós não queremos a presença do Senhor. Mas pastor, como assim? Como é que eu não quero a presença do Senhor? Sabe por quê? Porque nós conhecemos alguém, não é por aquilo que ele fala, mas por aquilo que ele faz.
A nossa ação mostra aquilo que realmente nós queremos, e aquilo que nós somos, e aquilo que nós sentimos. São as nossas ações. Por isso que Jesus ele diz, olha, não fica só falando. Ele diz assim, ó, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Aí ele vai dizer ainda mais, ele fala lá em Crônicas, ele diz, olha, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus. Você viu qual é o processo? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, baixar a bola, se arrepender dos seus pecados, deixar de viver como era antigamente, mentiroso, vacilão, prostituto, promíscuo, ladrão, se arrepender dos seus maus caminhos, depois desse processo, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Uma terra ferida, ela não gera frutos. Uma terra ferida, ela não gera nada. Uma terra ferida gera frutos doentes. Uma terra ferida gera árvores mortas, árvores podres. E Deus hoje, Ele quer começar a gerar na tua vida saúde, nesse terreno chamado ministério, nesse terreno chamado casamento, nesse terreno chamado família, nesse terreno chamado vida financeira. Deus, Ele quer começar a germinar as árvores para dar frutos maravilhosos. É isso que Deus ele quer fazer na nossa vida. Ele quer transformar a nossa vida. Mas é necessário que haja uma libertação. É necessário que haja um clamor. É necessário que haja a ação. Por isso ele diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome fazer que ação? Se humilha, se arrepende dos pecados. E aí Deus ele começa a trabalhar. E aí o Senhor ele começa a agir. Sabe, querido, a palavra do Senhor fala em Salmos 34, 17, diz o seguinte: o justo clama, o Senhor ouve e os livra de todas as suas tribulações. Sabe, querido, quando nós sabemos que a presença do Senhor está conosco, quando nós sabemos que a presença do Senhor ela vem na nossa vida, nós vamos clamar e Ele vai atender. Nós vamos clamar e Ele vai vir. Nós vamos clamar e Ele vai intervir. A palavra fala aqui, nós acabamos de ler. Em Salmos, eu vou repetir para você gravar no teu coração. Salmos 34, 17. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as tribulações. Ele livra. Ele traz livramento. Ele traz libertação. Ele gera transformação na nossa vida. E hoje, querido, eu encerro dizendo isso aqui para você. Hoje Jesus, Ele quer dar descanso. Atribulado não tem descanso não, meu filho. Perturbado não tem descanso não. Ele não cessa enquanto Ele não destruir a vida de alguém. Você já viu alguém que colocou uma vingança no coração? Eu vou matar aquele miserável. E Satanás, ele está tomando conta da vida dele, tomando conta da mente dele. Ele só vai cessar enquanto ele matar. Mas hoje Jesus ele quer nos dar descanso e perdão. A palavra do Senhor fala, eu queria ler com você, ainda lá no Evangelho de Marcos, que nós estávamos lendo a história. A palavra do Senhor fala, em Marcos capítulo 5, lá, eu queria que você lesse comigo lá no versículo 15. A palavra do Senhor fala, quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Sabe, querido, porque as pessoas pedem para Jesus ele sair?
Porque as pessoas estão tão possessas pelos demônios, elas estão tão acostumadas com as misérias, as desgraças, que elas não querem a presença do Senhor. Vou te dar um exemplo bíblico que a palavra do Senhor fala. Jesus, ele estava com o povo, Deus ele estava com o povo do Egito, na saída do Egito para a terra de Canaã. E quando eles estão no processo da saída do Egito para a terra de Canaã, eles começam agora a rejeitar a presença do Senhor. E eles chegam a falar, dizer, era melhor que nós estivéssemos morrendo no Egito do que morrer aqui no deserto. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Se Deus ele está gerando libertação na nossa vida, se Deus ele está levando a gente para um caminho, se Deus ele está gerando algo no nosso coração que foi gerado antes no coração dele, deixa eu te falar uma coisa, querido. Por mais que venha deserto, por mais que venha provação, por mais que venha tribulação, por mais que venha gigante, há uma certeza que Canaã está por vir, há uma certeza que a vitória está por vir, há uma certeza que o descanso virá, e há uma certeza que ele não falhará. Ele não vai falhar. Ele não falha. Ele não erra, ele não mente. Ele chegou e ele gerou cura naquele lugar. E por isso as pessoas mandavam ele embora. Quando Jesus entrou no barco, aquele homem que estava endemoniado suplicava: me deixei com o Senhor, me deixei contigo. Ele vai para o barco, eu acredito que ele entra no mar, ele se molha todo, e ele fala: Jesus, por favor, deixa eu contigo, deixa eu seguir viagem contigo. Sabe o que Jesus ele fala? Não, eu gerei libertação na tua vida, agora começa a anunciar aquilo que eu fiz na tua vida como testemunho, e prega para toda a cidade, para a tua família, para os teus amigos, para os teus parentes, para todo mundo. Quão grande é a minha misericórdia, quão grande é o meu amor. Eu tenho poder para dar descanso, eu tenho poder para libertar, eu tenho poder para restaurar, eu tenho poder para transformar, eu tenho poder para mudar, eu tenho poder para gerar vida onde não tinha vida, gerar vida onde pairava como um zumbi no meio do cemitério. E aí nós vamos ver no versículo 20. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Quando Jesus ele entra na nossa vida, querido, todo mundo vê a transformação do Senhor. Agora, quando é uma mentira, quando é uma falsidade, me desculpe, meu filho, ninguém vê nada. Todos ficaram admirados, é a palavra do Senhor que fala. Todos ficaram admirados com aquilo que aconteceu na vida daquele homem. Ei, deixa eu liberar uma palavra profética sobre a tua vida. As pessoas ficaram admiradas quando olhar para você. As pessoas ficaram admiradas quando Deus ele transformar a tua vida. Porque Deus ele vai liberar hoje, vai transformar hoje, vai dar descanso hoje, vai liberar perdão hoje. As pessoas ficarão admiradas quando olharem para você. A palavra do Senhor fala lá em Mateus, no capítulo 11, no versículo 28. E ele diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Sabe, querido, o que mais me chama a atenção é o início desse versículo. Ele diz assim, ó: venham a mim. Não é ele que vai, é nós que temos que ir até ele. Sabe por quê? Deixa eu te falar uma coisa: o Senhor ele não precisa da gente para nada. Tem muita gente que fica dizendo: Deus ele te chamou porque ele precisa de você. Mentira. O Senhor ele não precisa da gente para nada. Ele é Deus, ele é soberano, ele é excelso, ele é o El Shaddai, ele é o Deus todo-poderoso, ele é o Eu Sou. Não tem tempo para ele. Qual é o tempo para Eu Sou? Ele é. Ele não era, ele não vai ser, ele é. Ele diz: vinde a mim. Está cansado, filho? Peça a presença dele, vá até ele. Está oprimido? Peça a presença dele, vá até ele. Está sobrecarregado? Peça a presença dele, vá até ele. Porque ele tem descanso, porque ele tem alívio. A palavra do Senhor fala em 2 Samuel, capítulo 22, no versículo 20. Deu-me ampla liberdade, livrou-me
pois me quer bem. Sabe por que Ele nos livra? Não é só simplesmente para nos usar, mas é porque Ele nos quer bem. Tem tanta gente querendo o nosso mal. Tem tanta gente sendo usada por Satanás, querendo ver a nossa morte, a nossa destruição, o nosso fim, o fim do casamento, o fim da empresa, o fim da igreja. Tem tantas pessoas sendo usadas por Satanás dessa maneira. Mas Ele fala aqui que o Senhor, Ele quer o nosso bem. Por isso que Ele nos dá descanso. Sabe, querido, Deus hoje Ele nos trouxe aqui porque além dele nos dar descanso, Ele quer nos resgatar. Ele quer nos transformar. A palavra do Senhor fala que Ele nos resgatou na cruz do Calvário. E Colossenses capítulo 1, no capítulo 1, no versículo 13 e 14, eu encerro aqui, diz o seguinte: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em que temos redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Sabe quando é que nós temos perdão e redenção dos nossos pecados? Quando nós vamos até Ele, quando nós suplicamos pela presença dEle, porque a presença dEle faz o quê? Liberta. Jesus hoje Ele está aqui, e cada um de nós sabemos aonde nós precisamos de libertação. E a minha pergunta para você nessa noite: você vai sair daqui da mesma forma que você chegou? Ou você prefere sair daqui com paz, descansando no Senhor e perdoado por Ele? Ou cheio de arrogância, sem perdão, mais doente do que chegou aqui? Porque deixa eu te falar uma coisa, querido. Quando você chega aqui, você passa por um processo para ser transformado, perdoado e liberto. Mas você só é literalmente liberto quando você vem até o Senhor. Você só é restaurado quando você vem até a presença dEle. Quando você vai até Ele e diz: Pai, eu preciso de descanso, eu estou sobrecarregado, eu preciso que o Senhor liberte, que o Senhor tire esse peso de mim. Jesus hoje Ele quer libertar as nossas vidas. Jesus hoje Ele quer transformar a nossa vida. Mas para transformação é necessário você sair do seu lugar e dizer: Pai, eu necessito dessa libertação. Eu necessito dessa transformação. Eu necessito desse perdão. Você que me acompanha nas redes sociais, você sabe da libertação que você precisa. Existe uma frase que o pastor Gemerson ele usa muito e eu gosto muito dela: quanto vale o preço do teu milagre? Quanto vale a libertação para você viver feliz com o teu marido? Quanto vale a libertação da tua casa, do teu filho das drogas, da tua vida de promiscuidade? Quanto vale? Eu faço essa mesma pergunta para a igreja: quanto vale o teu milagre? Quanto vale a sua libertação? Quanto vale? Tem preço? Deixa eu te falar uma coisa, querido. O preço foi pago na cruz do Calvário e transformou a nossa vida. E se você hoje quer descanso, se você hoje quer ser perdoado, se você hoje quer paz, eu quero te convidar a você sair dessa cadeira hoje e vir até o altar. Você sabe que na tua casa está um peso, uma carga. Não é um lugar de paz, não é um lugar de descanso, não é um lugar de harmonia, não é um lugar de amor. Mas hoje o Senhor Ele quer gerar isso na tua vida. E se você hoje quer ser liberto, liberta, transformado, restaurado, restaurada, perdoado, eu quero te convidar: sai do teu lugar. Sai do teu lugar hoje. Porque hoje Deus Ele quer quebrar as cadeias. Deus Ele quer quebrar os grilhões. Você sabe que Deus hoje Ele precisa libertar a tua vida, transformar a tua vida, mudar a tua história, te tirar desse cativeiro. Deus hoje Ele quer gerar isso na tua vida. Há tempo. Ainda dá tempo de você sair desse lugar. Ainda dá tempo de você escrever nos comentários abaixo: pastor, eu quero ser livre em nome de Jesus. Eu quero ser perdoado. Eu quero ser liberto. Eu quero ter descanso. Ainda dá tempo de você escrever isso aí. Ainda dá tempo de você que está aí sentado sair desse lugar
e ser liberto pelo poder do Senhor. Chega de opressão, chega de malignidade, chega de doença, chega de demônios atormentando a tua vida. Chega. É hora de sair daqui e as pessoas olharem para você e dizer: aí vai um homem de Deus, aí vai uma mulher de Deus, aí vai uma pessoa que foi transformada, liberta, restaurada pelo poder do Senhor. Se você quer isso na tua vida, sai desse lugar. Sabe por quê? Porque essa ministração não só para quem não é crente, mas é muito mais para crente, que infelizmente é só crente. A palavra do Senhor fala que crente até os demônios são. Agora, evangélico, aquele que vive o evangelho, que vive as boas novas, é diferente, meu filho. Deus, Ele quer transformar a tua vida, sarar as tuas feridas. Mas Ele diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, se arrepender dos seus maus caminhos, é só aí que Ele vai ouvir e vai sarar a nossa vida. E por isso Ele diz: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, porque eu os aliviarei. Jesus hoje Ele quer te aliviar.